Você sabia que o mundo está cheio de curiosidades incríveis? Hoje vamos explorar algumas delas. Fala, galera, beleza? Eu sou o Pedro Prata e sejam muito bem-vindos ao nosso Cantinho da Curiosidade, onde a gente desvenda os mistérios e as maravilhas que este planetão azul tem para nos mostrar. Preparem o cérebro, porque hoje a viagem vai ser daquelas que fazem a gente pensar: caramba, como é que eu não sabia disso antes? Vamos dar um mergulho em águas cor-de-rosa, encarar um sol que se recusa a ir dormir e participar de uma festa onde a doçura é literalmente jogada para o alto. A gente vai começar nossa jornada lá na África, mais precisamente no Senegal, para conhecer um lago que parece ter saído de um sonho, ou de uma fábrica de milkshake de morango gigante. Depois, vamos dar um pulo até a gelada Noruega, para entender como é que pode o sol simplesmente esquecer de se pôr por meses a fio. Imagina só, 24 horas de luz solar sem trégua. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com chave de mel, vamos para a Tailândia, descobrir um festival onde a galera se lambuza de mel em nome da sorte e da prosperidade. É cada coisa que a gente descobre por aí, né? Então, se você, assim como eu, é um apaixonado por fatos bizarros, fenômenos naturais inexplicáveis à primeira vista e tradições culturais que fogem completamente do comum, já ajeita a postura na cadeira, pega a pipoca, ou quem sabe um potinho de mel para entrar no clima, e vem comigo, porque a dose de conhecimento e espanto de hoje está caprichada. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com a cabeça fervilhando de novas informações e com aquela vontade de explorar cada canto deste mundo maluco e fascinante. Bora nessa? E aí, curiosos de plantão? Para começar nossa expedição pelas bizarrices maravilhosas do nosso planeta, vamos direto para o continente africano, mais especificamente para o Senegal. Um país incrível, cheio de cultura, história e, como a gente vai ver agora, com uma natureza que parece ter sido pintada à mão por um artista bem ousado. Preparem-se para conhecer o Lago Hétiba, ou como ele é carinhosamente conhecido por lá e pelo mundo, o Lago Rosa. E não é efeito de nenhum aplicativo, a água é rosa mesmo. Imagina só a cena. Você está viajando pelo Senegal, um país conhecido por suas paisagens áridas em algumas regiões, e de repente se depara com uma imensa massa de água que brilha num tom rosado vibrante sob o sol africano. Parece cena de filme de fantasia, né? Mas o Lago Hétiba é real, palpável e, acima de tudo, fascinante. Localizado a nordeste da capital, Dakar, a menos de 1 hora de carro, este lago não é apenas um rostinho bonito na paisagem. Ele tem uma história e uma ciência por trás dessa cor toda especial que deixam qualquer um de queixo caído. Mas Pedro, como assim um lago rosa? A água não deveria ser azul, ou no máximo meio esverdeada ou barrenta? Calma, gafanhoto, que a ciência explica. A grande estrela por trás dessa coloração inusitada é uma alga microscópica chamada Dunaliella salina. Esse nome pode parecer complicado, mas o que essa pequena notável faz é simplesmente espetacular. Ela é um tipo de micro-organismo que, acreditem ou não, adora um ambiente bem salgado, mas tipo salgado mesmo. E é aí que a mágica, ou melhor, a biologia acontece. Essa alga, para se proteger da intensa radiação solar e principalmente da altíssima concentração de sal na água, produz um pigmento avermelhado. Esse pigmento é nada mais, nada menos que o beta-caroteno, aquele mesmo que a gente encontra na cenoura e que ajuda no bronzeado, sabe? Só que no caso da Dunaliella salina, a produção é tão intensa que ela literalmente tinge a água do lago, criando esse espetáculo visual que atrai turistas e curiosos do mundo inteiro. É a natureza mostrando que sabe ser artista como ninguém. E quando eu digo que o lago é salgado, eu não estou exagerando. A concentração de sal no Lago Hétiba é altíssima, chegando a ser comparável à do Mar Morto, lá no Oriente Médio. Em algumas épocas do ano,
a salinidade pode atingir até 40%. Isso é quase 10 vezes mais salgado que a água do oceano normal. Essa característica faz com que pouquíssimos organismos consigam sobreviver por lá. Mas a Dunaliella salina não só sobrevive, como prospera, dando ao lago sua identidade única e deslumbrante. Essa alta salinidade tem uma explicação geográfica bem interessante. O lago Hetba é separado do Oceano Atlântico por uma estreita faixa de dunas. A água do mar acaba infiltrando no lago. E com o calor intenso da região e a forte evaporação, a água vai embora, mas o sal fica. Ao longo de milhares de anos, esse processo concentrou uma quantidade absurda de sal, transformando o Hetba nesse ambiente extremo e paradoxalmente belíssimo, graças às algas que se adaptaram a ele. A intensidade da cor rosa do lago não é constante o ano todo, viu? Ela varia bastante dependendo da estação, da quantidade de luz solar e até da direção do vento, que pode concentrar as algas em certas áreas. Geralmente, a cor fica mais vibrante durante a estação seca, que no Senegal vai mais ou menos de novembro a junho. É nesse período que o sol bate forte, a evaporação aumenta e as algas capricham na produção do pigmento vermelho. É um verdadeiro show de cores. Além de ser uma atração turística e um fenômeno natural incrível, o lago Hetba é também uma fonte de sustento para muitas comunidades locais. A extração de sal é uma atividade económica importantíssima na região. Homens e mulheres trabalham diariamente, mergulhados na água rosa, raspando o sal que se acumula no fundo do lago. É um trabalho árduo, realizado de forma artesanal, muitas vezes com as mesmas técnicas usadas há gerações. Esses trabalhadores, conhecidos como os catadores de sal, passam horas dentro da água extremamente salgada. Para proteger a pele dos efeitos corrosivos do sal e do sol forte, eles se cobrem com manteiga de karité, um produto natural extraído de uma noz africana, que cria uma barreira protetora. É um exemplo incrível de como as pessoas se adaptam e utilizam os recursos naturais ao seu redor para sobreviver e prosperar em condições que, para nós, pareceriam impossíveis. Ver as montanhas de sal branco brilhando nas margens do Lago Rosa, contrastando com o céu azul, é uma imagem que fica gravada na memória. Os trabalhadores movem o sal em pirogas, pequenas canoas, até a margem, onde ele é empilhado para secar ao sol antes de ser processado e vendido. Esse sal não é usado apenas na culinária. Ele também é importante para a conservação de peixes, uma parte vital da dieta local. Para os visitantes, o Lago Hetba oferece uma experiência única. Além de admirar a paisagem surreal, é possível flutuar em suas águas densas. A alta concentração de sal faz com que seja quase impossível afundar, uma sensação parecida com a do Mar Morto. Alguns turistas arriscam um mergulho rápido, mas é preciso ter cuidado com os olhos e com qualquer pequeno ferimento na pele, porque, acreditem, vai arder bastante. Então, da próxima vez que alguém falar em um lago cor-de-rosa, você já sabe que ele existe, fica no Senegal e é um exemplo espetacular de como a natureza, com seus processos químicos e biológicos, pode criar verdadeiras obras de arte. O Lago Hetba é um lembrete de que nosso planeta ainda guarda surpresas incríveis em seus cantos mais inesperados. E que a adaptação da vida, seja ela uma microalga ou o ser humano, é algo verdadeiramente inspirador. Que lugar, hein? Agora, galera, vamos trocar o calor da África pelo frescor e às vezes pelo frio intenso da Escandinávia. Nossa próxima parada é a Noruega, um país de fiordes majestosos, vikings lendários e um fenômeno natural que parece desafiar a lógica do dia e da noite, o sol da meia-noite. Já imaginou viver num lugar onde, durante uma parte do ano, o sol simplesmente não se põe? Pois é, na Noruega isso é uma realidade. Este fenômeno, conhecido em norueguês como Midnatt Sol, ocorre nas regiões localizadas ao norte do Círculo Polar Ártico durante os meses de verão. Por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, essas áreas recebem luz solar contínua 24 horas por dia. É como se o Sol desse uma voltinha no céu, se aproximasse do horizonte.
mas antes de sumir, ele subisse de novo, começando um novo dia, sem que a noite sequer tenha dado as caras. Bizarro, né? Mas como assim, Pedro? A Terra não gira? E por isso temos dia e noite? Sim, ela gira. A chave para entender o Sol da meia-noite está na combinação do movimento de rotação da Terra, que causa o dia e a noite, com o seu movimento de translação ao redor do Sol e, crucialmente, a inclinação do seu eixo. Nosso planeta não gira retinho. Ele tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. É essa inclinação que causa as estações do ano. Durante o verão, no hemisfério norte, o Polo Norte está inclinado em direção ao Sol. Isso faz com que as regiões dentro do Círculo Polar Ártico fiquem constantemente expostas à luz solar, mesmo enquanto a Terra gira. O Sol pode até descer no céu, chegando perto da linha do horizonte, mas ele não chega a se pôr completamente antes de começar a subir novamente. É uma espécie de dia eterno que pode durar semanas ou até meses, dependendo de quão ao norte você está. Lugares como o Cabo Norte, Nordkap, considerado o ponto mais setentrional da Europa continental, Tromsø, as ilhas Lofoten e Svalbard são famosos por vivenciarem o sol da meia-noite de forma espetacular. No Cabo Norte, por exemplo, o sol pode ficar visível continuamente por mais de 2 meses, geralmente de meados de maio até o final de julho. Imagina só, 2 meses sem ver uma estrela no céu à noite, porque simplesmente não existe noite. Viver sob luz solar constante pode parecer um sonho para quem ama o dia, mas também traz seus desafios. O ritmo circadiano, nosso relógio biológico interno que regula o sono e a vigília, pode ficar completamente bagunçado. Os moradores locais, claro, já estão acostumados e desenvolveram estratégias para lidar com isso. Cortinas blackout são itens essenciais em qualquer casa norueguesa nessas regiões para criar a escuridão artificial necessária para uma boa noite de sono. Muitos noruegueses, na verdade, aproveitam ao máximo esses dias intermináveis. Afinal, se há luz 24 horas por dia, por que não fazer atividades ao ar livre a qualquer hora? É comum ver pessoas fazendo trilhas, pescando, andando de caiaque ou simplesmente aproveitando um churrasco com amigos às 2 ou 3 da manhã, sob um sol que parece não ter pressa nenhuma. A vida social se intensifica e a energia parece não ter fim. Para os turistas, o sol da meia-noite é uma atração mágica. A luz dourada, que normalmente vemos apenas no nascer ou no pôr do sol, pode durar horas a fio, criando paisagens de uma beleza etérea e oportunidades fotográficas incríveis. Muitos festivais e eventos são organizados para celebrar esse período único, transformando as noites em dias cheios de atividade e encantamento. É uma experiência que redefine completamente nossa percepção do tempo. E como tudo na natureza tem 2 lados, o oposto do sol da meia-noite é a noite polar, ou mørketid, que acontece durante o inverno nessas mesmas regiões. Aí a situação se inverte. O sol não nasce por semanas ou meses, mergulhando a paisagem em uma penumbra constante ou escuridão total, quebrada apenas pela lua, pelas estrelas e, se tiver sorte, pelas luzes dançantes da aurora boreal. Mas isso é história para outro vídeo. O interessante é que, mesmo durante o sol da meia-noite, a luz não é sempre a mesma. Quando o sol está mais baixo no horizonte por volta da meia-noite solar, ele assume tons avermelhados e alaranjados, pintando o céu e as paisagens com cores quentes e suaves. É um espetáculo visual que muitos descrevem como surreal e profundamente emocionante, uma conexão direta com os ritmos cósmicos do nosso planeta. Os antigos povos que habitavam essas regiões, como os Sami, desenvolveram uma rica mitologia e folclore em torno do sol da meia-noite e da noite polar. Esses fenômenos naturais moldaram profundamente sua cultura, suas crenças e seu modo de vida, mostrando como os seres humanos sempre buscaram entender e se relacionar com os ciclos da natureza, por mais extremos que fossem. Então,
Se você tiver a chance de visitar o norte da Noruega durante o verão, prepare-se para uma experiência que vai além de qualquer coisa que você já viveu. Ver o sol pairando no horizonte à meia-noite, banhando fiordes e montanhas com uma luz mágica, é algo que fica gravado na alma. É a prova de que nosso planeta é um palco de maravilhas constantes, onde até mesmo o ciclo mais fundamental do dia e da noite pode ser espetacularmente subvertido. E para fechar nossa trinca de curiosidades com uma dose extra de doçura e, quem sabe, um pouquinho de sorte, vamos dar um pulo até o Sudeste Asiático, mais precisamente para a Tailândia, um país conhecido por suas praias paradisíacas, templos deslumbrantes e uma cultura vibrante e cheia de tradições exóticas. E é uma dessas tradições bem peculiar e deliciosa que a gente vai conhecer agora, um festival onde o mel é o protagonista de uma forma bem pegajosa. Imaginem só, em vez de confetes ou água, as pessoas se jogam mel umas nas outras. Parece uma ideia meio maluca, né? Mas na Tailândia, em algumas comunidades específicas, existe um festival único, ou talvez tradições locais muito específicas, onde esse ato de se cobrir de mel é visto como um poderoso sinal de boa sorte e prosperidade. É uma celebração que mistura alegria, comunidade e, claro, muito, mas muito mel. Este tipo de celebração, embora não seja tão mundialmente famoso quanto outros festivais tailandeses como o Songkran, o Festival da Água, carrega um significado profundo para as comunidades que o praticam. O mel, em muitas culturas, incluindo a tailandesa, é um símbolo poderoso. Ele representa doçura, pureza, abundância e até mesmo propriedades curativas. Então, ser banhado em mel é como ser abençoado com todas essas qualidades positivas para o ano que se inicia ou para um novo ciclo. Acredita-se que ao se cobrirem com mel ou ao jogá-lo uns nos outros de forma festiva e respeitosa, os participantes estão atraindo para suas vidas a doçura das boas relações, a riqueza da prosperidade e a energia positiva que o mel simboliza. É uma forma lúdica e sensorial de manifestar desejos de um futuro próspero e feliz, tanto para si mesmos quanto para a comunidade como um todo. É uma verdadeira chuva de bênçãos douradas e pegajosas. A preparação para um festival como esse, mesmo que seja uma tradição mais localizada, deve envolver uma quantidade considerável de mel. Provavelmente mel colhido localmente, talvez até de tipos específicos de flores que tenham um significado especial. As comunidades se organizam, coletam ou adquirem o mel e se preparam para um dia de muita diversão e, claro, muita limpeza depois. Imagina o trabalho para tirar todo aquele mel do cabelo e da roupa. O ato de jogar mel, se pensarmos bem, é uma quebra da rotina, um momento de liberação e alegria coletiva. Pode parecer estranho para quem está de fora, mas para os participantes é uma expressão cultural rica em simbolismo. É uma forma de fortalecer os laços comunitários, onde todos compartilham da mesma experiência grudenta e doce, rindo juntos e desejando o bem uns aos outros. É a materialização da expressão vida doce. Em muitas tradições ao redor do mundo, o mel é associado à imortalidade, à sabedoria e até mesmo aos deuses. Na Tailândia, onde o budismo tem uma forte influência, oferendas de alimentos doces, incluindo o mel, são comuns em rituais religiosos como forma de acumular mérito. Então, um festival que celebra o mel de forma tão exuberante pode ter raízes nessas crenças ancestrais sobre o poder e a sacralidade desse alimento dourado produzido pelas abelhas. A atmosfera de um evento assim deve ser contagiante. Crianças e adultos participando, risadas ecoando enquanto potes de mel são esvaziados de forma brincalhona. É o tipo de festa que nos lembra que a felicidade muitas vezes está nas coisas simples, nas tradições que nos conectam com nossa cultura e com as pessoas ao nosso redor, mesmo que isso signifique ficar completamente melecado. Além do ato principal de se lambuzar com mel, é provável que essas celebrações incluam outros elementos festivos típicos da cultura tailandesa.
música tradicional, danças, comidas especiais, talvez com ainda mais mel, e rituais que complementam o significado do festival. Seria uma imersão completa em uma tradição que celebra a vida de uma forma incrivelmente doce e memorável. Comparando com outros festivais de arremesso pelo mundo, como a La Tomatina na Espanha, onde se jogam tomates, ou o Holi na Índia, onde se jogam pós coloridos, um festival de mel se destacaria pela sua textura única e pelo seu simbolismo particular. Enquanto outros podem focar na catarse ou na celebração da mudança das estações, o foco aqui seria na atração de sorte e prosperidade através da doçura e da pureza do mel. É importante ressaltar que, enquanto algumas tradições são amplamente documentadas, outras podem ser costumes muito locais, passados de geração em geração, dentro de pequenas comunidades, e que nem sempre chegam ao conhecimento do grande público. O mundo está cheio dessas joias culturais escondidas, e a ideia de um festival do mel como esse nos convida a imaginar a diversidade de formas que as pessoas encontram para celebrar a vida e buscar a felicidade. Então, da próxima vez que você usar mel para adoçar seu chá ou passar na torrada, lembre-se que, em algum canto da Tailândia, esse mesmo ingrediente pode ser a estrela de uma festa inteira, um veículo para votos de sorte, prosperidade e muita, mas muita doçura. É mais uma prova de como a criatividade humana e a busca por significado podem transformar o ordinário em algo extraordinário e, nesse caso, deliciosamente pegajoso. Essas são apenas algumas das curiosidades incríveis que nosso mundo tem a oferecer. Qual delas você achou mais interessante? Deixe nos comentários. Fala sério, galera, que viagem que a gente fez hoje, hein? Do rosa surreal do lago Hetba, no Senegal, passando pelo sol que não quer saber de dormir lá na Noruega, até a festa mais doce e grudenta que a gente poderia imaginar na Tailândia. É cada coisa que deixa a gente de boca aberta e com mais vontade de aprender e explorar. Nosso planeta é uma caixinha de surpresas inesgotável, cheia de fenômenos naturais que desafiam nossa imaginação e tradições culturais, que mostram a riqueza e a diversidade da experiência humana. E o mais legal é que quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe o quanto ainda falta para conhecer. É por isso que eu amo fazer o que eu faço aqui com vocês, compartilhando essas histórias e aprendendo junto a cada vídeo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Se você se surpreendeu, aprendeu algo novo ou simplesmente se divertiu com as curiosidades de hoje, não esquece de deixar aquele like caprichado aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais e mais curiosos por aí. E claro, se ainda não faz parte da nossa família de exploradores, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas aventuras que a gente vai desbravar juntos. Tem muita coisa bizarra e fascinante vindo por aí. Valeu demais pela companhia, pessoal, e até a próxima.